Então, bom dia de novo. Bom dia. Vou seguir aqui, vou colocar a nossa... Vou compartilhar minha tela aqui, colocar o 3 minutinhos de filme e a gente bate o nosso papo. Vamos lá, compartilhar o áudio. Vendo a tela aí? Tranquilo? Ah, vou pedir uma coisa, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, peraí. Aqui tá ok, pastor. Show. Deixa eu só ver se eu consigo mutar todo mundo daqui. Consigo. Beleza. Então vou soltar aqui, tá? Disponha, Adam. Eu lamento muito. Eu devia ter dançado com ela. Eu devia ter dançado. Pastor, eu agradeço por ter vindo aqui. Disponha, Adam. Eu lamento muito pelo que você e Vitória estão passando. Nós não conseguimos encontrar sentido em nada. E eu me sinto como se eu estivesse no escuro. E eu quero dar apoio à Vitória, mas minhas emoções estão uma bagunça. E eu não sei o que fazer. E, Adam, é necessário existir um processo de luto. E o Senhor é quem o conduzirá nisso. E isso leva tempo. Leva tempo para sarar. Sarar. Já ouvi dizer que perder um ente querido é, de certa maneira, como aprender a viver com uma amputação. Você vai sarar, mas nunca será o mesmo. Mas eu também diria que aqueles que passaram por isso e confiaram em Deus descobriram um conforto e uma intimidade com Deus que muitas pessoas nunca experimentaram. Eu quero confiar nele. Eu só não entendo o que ele está fazendo. Bom, ele não promete uma explicação, mas ele promete caminhar conosco durante a dor. E a escolha difícil para você é se você vai ficar zangado pelo tempo que não teve com ela ou agradecido pelo tempo que teve. Eu não quero ficar zangado. Eu quero me curar. Como gostaria que eu ajudasse você? Eu quero saber o que Deus espera de mim como pai. E eu quero saber como ajudar minha mulher e meu filho. Tudo bem. Seis semanas depois. Bom dia, vamos lá de novo. Eu peguei esse trechinho do filme, ele passa por alguns momentos, né, que ele fala um pouco do luto ali, embora a gente já tenha conversado um pouco sobre isso, mas não quero me ater à questão do luto. Eu quero me ater ali à decisão dele enfrentar o desafio que ele está passando, né? Ou ele vai sucumbir e ser conduzido ali pelos pensamentos, ou ele vai tomar uma decisão, vai fazer uma escolha contra a sua própria, eu não vou falar vontade, mas contra aquilo que ele está sentindo, né? E está pedindo ajuda, e está pedindo uma orientação.
E na apostila, não sei se você já teve a oportunidade de ler, o texto é bem grande, ele fala sobre o caráter de Cristo. Talvez o título não case bem, mas você vai entender o que eu quero dizer. E ele fala sobre a responsabilidade que a gente tem da gente tomar decisões a respeito de mudanças e transformações que precisam acontecer, e elas acontecem de dentro para fora. E ele fala, esse trecho aqui que eu achei mó barato e tem tudo a ver com o que eu quero conversar com a gente hoje. Ele fala assim, o Espírito Santo que produz em nossas vidas as mudanças que nos levam a uma direção de uma maior semelhança com Cristo. Temos de fazer o que nos cabe, sem dúvida, mas a transformação em si é obra do Espírito Santo. Quando se veleja, é preciso içar as velas e as posicionar corretamente para que recebam o vento. O ar que se desloca, move o barco, mas as velas têm que ser levantadas. O poder transformador do Espírito é capaz de nos mudar, mas para isso devemos empreender um esforço de içar as velas para capturar o seu vento. Cada um de nós está vivendo um tempo. Tem a ver até com o que o Elin falou ontem com a gente lá no Jornada ontem. Cada um de nós está vivendo um tempo. E eu creio que, independente do tempo que a gente está vivendo, algum nível de transformação é necessário, sempre é. Sempre algum ajuste precisa ser feito. E o que esse texto está falando sobre a gente assumir o caráter de Cristo, e eu lembro de eu ter falado, não lembro se foi aqui na semana passada, aqui na EBD, ou foi na Avance, sei que era online. Quando a gente entende que Deus deu a nós direitos da gente viver uma vida plena, a gente começa a observar que, não, eu tenho o direito, mas é preciso, como a apostila falou assim, né, empreender um esforço para içar as velas da vida, para nos mover nessa direção da gente usufruir do direito. Acho que foi aqui mesmo, eu não lembro, não foi aqui não. Eu falei até do Marcelinho, que é advogado, do pastor Marcelo. Não sei, eu falei disso aqui não, né? Vocês lembram? Acho que não, né? O que acontece? No direito mesmo, no direito civil, no direito dos advogados, né, vamos colocar assim, o direito, pura e simplesmente, não garante um usufruto daquele bem ou daquele serviço, ou daquilo que você tem por direito. É necessário que a gente legalmente, né, entre com uma ação ou legalmente adquira ou se aposse do direito. Não simplesmente, se você tem um direito e o desconhece, se você tem um direito e por qualquer motivo está sendo embargado, está sendo cerceado em algum nível, se você só bater no peito, eu tenho esse direito, mas você não se posicionar para assumi-lo propriamente, não correr atrás, no bom português, né? A gente simplesmente não usufrui disso. O outro Marcelo, que também é advogado, está chegando aí. Às vezes posso dar uma explicação legal sobre isso. Mas por que eu estou falando isso? Muitas das vezes as empresas, inclusive, eu não sei se você sabe disso, mas muitas das empresas se valem, elas tomam decisões que vão contra o direito dos seus funcionários ou o direito dos seus clientes, porque elas sabem que mesmo aqueles clientes, aqueles funcionários tendo um direito adquirido, tendo um direito legítimo, elas não vão correr atrás deles. Eu não sei, Marcelo, se você está me ouvindo aí, se tem um nome desse negócio no direito legal aí, esse negócio que eu estou falando aqui. Fala aí.
Ô, Pastor Rodrigo, bom dia. Bom dia, Marcelinho. Você escutou o que eu falei? Não cheguei a pegar tudo, não. Tá, deixa eu te falar, deixa eu te perguntar. Eu não sei se tem um nome legal para isso. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu sei que as empresas do setor aéreo, elas trabalham com overbooking, que é o quê? Elas vendem, entre aspas, tem lá um percentual qualquer, na temporada alta, elas vendem mais passagens do que assentos disponíveis no avião. Por quê? Ela conta com como é que é o nome? Vacância lá, com pessoas que não vão comparecer por N motivos. Existem estatísticas para isso. Mas para ela não voar com assento vazio, ela vende um percentual a mais e ela sabe que mesmo as pessoas chegando lá e poxa, deu overbooking e tal, ela vai dar um jeito, ela vai arrumar. E as pessoas tendo talvez o direito de ter como é que fala? Algum benefício, um valor em dinheiro, qualquer coisa, porque houve esse tipo de problema, as pessoas não vão correr atrás disso. E em várias outras questões, as empresas tomam essas decisões sabendo que estão contra o direito dos clientes ou funcionários, sabendo que ela não vai ter maiores problemas, é um risco calculado, porque a maioria das pessoas, a grande maioria, não vai correr atrás daquele direito. Existe um nome legal para isso ou só é isso que eu falei mesmo? Não, na verdade, na prática, existe realmente isso. Agora, isso aí está muito ligado lá no direito civil, lá, que se chama risco do empreendimento, Tá. que é justamente que está ligado a esse tipo de situação, porque, na verdade, a empresa, ela por mais que ela tenha, assume esse risco, por mais que ela saiba lá de que realmente possa acontecer isso está muito ligado ao direito em relação a esse termo, risco do empreendimento. Que você, como advogado, você concorda comigo que a maioria das pessoas, concorda comigo não, né? A estatística diz isso, né? Porque não sou eu que estou dizendo, que a maioria das pessoas, em várias circunstâncias, tem direito sobre algo, mas, primeiro, ou às vezes não sabe, ou às vezes sabe, acha que vai dar muito trabalho, acha que vai gastar muito dinheiro, e na cabeça dela acha que não compensa correr atrás. Tô certo? Não, tá certíssimo. E, na verdade, o senhor falou isso aí é o bônus, né? Que eles colocam como se fosse bônus, mas também tem os ônus. Porque, na verdade, é o seguinte, se havendo algum problema para o consumidor, né, e se o consumidor for vítima de uma falha da prestação de serviço, e colocam isso como risco de empreendimento também. Ela vai sofrer ação, já sabe que vai perder, vai tentar perder menos, e isso já está embutido ali no risco do negócio. Ela já sabe que ela vai perder algum dinheiro porque ela trabalha dessa forma. Porque, Rodrigo, o que isso tem a ver com o caráter de Cristo? Só estou querendo trazer um exemplo um pouco mais prático para nós aqui. É porque o inferno trabalha com esse mesmo princípio em relação à nossa vida. Ele sabe que você tem, depois que você se transforma numa nova criatura, a Bíblia garante para nós direitos, né? A gente já falou um pouco sobre isso. Direito de ser chamado filho de Deus. A gente não era um filho de Deus antes de nascer de novo, de aceitar ele como nosso suficiente Salvador. Mas depois que isso aconteceu, você tem esse direito. A Bíblia diz que a gente tem o direito de ser dirigido pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que a gente tem o direito de, com a autoridade que agora a gente tem como um filho, comandar a esfera espiritual da nossa casa. Não só na autoridade, mas também em comportamento, em atitude. Estou falando isso porque, às vezes, a gente tem o direito de navegar, né, içar as velas, e navegar o barco da nossa vida, da nossa casa. A gente tem esse direito de fazer isso, de navegar para essa vida que Deus tem para nós, para esse nível de caráter semelhante a Cristo. E a gente avalia que o trabalho de içar as velas vai ser muito oneroso, ou então não compensa. A gente avalia muitas vezes assim. Eu não sei se você tem alguma coisa a comentar sobre isso, se você já se sentiu assim, caramba,
eu tenho, né, eu canto na igreja, eu ouço uma palavra de que eu tenho esse direito, mas eu não vivo, parece que eu não consigo viver isso. E toda vez que eu tento viver isso, um monte de obstáculos vêm e eu acabo desistindo, eu acabo sucumbindo, né, ao pensamento, sucumbindo àquela circunstância, àquele sentimento, como ali o nosso... eu esqueci o nome dele, nem Alex, não, Alec é o sobrenome do ator, eu acho. Alguém lembra o nome dele no filme? Deixa eu ver se fala aqui. Mas não importa. Ele tem a opção... Tu lembra, Felipe? Felipe abriu o microfone. Não, né? A gente acaba sucumbindo, cara, a esse nível de pensamento, de que agora ele vai ficar questionando a Deus porque as coisas não dão certo, e Deus está do outro lado. Cara, você pode mudar a situação, eu já te dei todas as ferramentas, eu já dei a você todas as possibilidades. Você só precisa empreender e içar as velas da vida para te levar nessa direção que eu já te dei. E a gente, às vezes, fica ali né, navegando para outros cantos, colocando as nossas velas para serem empurradas pelos sentimentos ou por qualquer coisa, por quaisquer coisas diferentes, mesmo sabendo que a gente tem aquele direito. Ou, às vezes, não sabe e não corre atrás dele. Me fiz entender ou ficou enrolado? Alguém quer falar aí? Acho que eu dei muita volta. Pastor? Não deu não, pastor. Posso falar? Fala, Elimar. Uma coisa que a gente vive... Eu conheço pessoas que infelizmente entraram num luto e vivem o luto até hoje, né? Não conseguem sair do luto. Né? Isso é uma coisa complicada, é uma coisa difícil e é uma coisa triste, né? Porque deixa de viver o que Deus tem reservado para a vida dela. Mas a gente convive também com isso que o senhor falou, com isso que o ator, que o personagem vive, né? Ter essa consciência dessa realidade, aquilo que nós somos em Cristo, né? O que Deus tem disponível para nós, e a gente às vezes deixa de viver isso, né? Talvez por falta de uma fé, de confiar mais em Deus. Às vezes a gente tem a sensação, a gente age como se a gente estivesse completamente sozinho, né? E a gente não está sozinho. É uma coisa que eu, assim, é um exercício diário que eu faço, né? Porque eu assim, por que eu estou agindo assim? Parece que Deus me abandonou, parece que eu não tenho ninguém, parece que eu estou desprotegido, parece que eu estou solto neste mundo, e Deus, ele fala que ele está conosco todos os dias até a consumação do século, né? Eu estava meditando uma coisa que todos sabem essa semana que passou, né? Que um fio de cabelo não vai ao chão sem que Deus perceba. Poxa, olha a quantidade de fios que a gente tem na cabeça. Eu já não tenho muito, né? Mas são milhões. E Deus fala que nenhum desses fios vai ao chão sem que ele perceba. E, então, assim, isso nos fala do cuidado de Deus, da presença de Deus. E, às vezes, eu ajo como se eu estivesse completamente sozinho. E o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração: Elimário, você não está sozinho. Eu não te deixo um momento sequer. Eu estou contigo todo. É legal isso que você está falando, Elimário, porque assim, eu também percebo, eu também sou desafiado em relação a isso. Acho que todos nós somos. E essa questão que você está falando, assim, da gente... é um direito, né? A Bíblia disse isso, cara, que, né, quando a gente aceita que ele veio morar em nós. Então, não é extremamente antagônico isso que a gente está conversando assim? Cara, como é que Deus vem morar em nós e eu me sinto só? Para pensar, cara, o Eli falou um negócio ontem que eu gravei, mas para pensar como é que é doido isso, e a gente vive esse conflito interno, porque Deus veio morar em nós e como é que eu me sinto só? Na verdade, cara, esse intento de Satanás, ele empurra isso pra gente, cara, como um pensamento, e às vezes a gente abraça esse pensamento. E aí a gente se esquece o direito que a gente tem de ser dirigido, de ser conduzido, ele acaba sendo diminuído ou sendo anulado por causa de um pensamento errado que a gente acreditou.
Então, é muito doido, porque a gente tem o direito, a gente está qualificado para isso, porque Cristo nos justificou, mas a gente simplesmente não issa as velas nessa posição. A gente issa as velas na posição do pensamento, né? Na direção desse pensamento. Igual o Elimário está falando, eu acabei cortando ele, Elimário. Mas volta aí, Elimário. Nesse pensamento de sentir a gente sozinho, cara. Sozinho. É doido demais, porque a gente tá pleno naquela posição, em Cristo. Nesse direito de ser conduzido, de ser consolado, de ser abraçado, de estar em comunhão plena, né? A Bíblia diz que quando a gente aceita Cristo, o que acontece foi uma reconciliação total. Então, o estar sozinho é a única coisa que não está acontecendo. E por que a gente se sente assim? E uma coisa, pastor, que o Espírito Santo ministrou ao meu coração essa semana que passou, até em função dessa pandemia, desses problemas todos, né? A gente depara todos os dias, são tantas notícias ruins, contrárias. A gente passou semana passada com um problema de saúde seríssimo da minha sogra, né? Muito doente. Então, todas as coisas contrárias. E Deus falou assim, Elimário, por que você usa a sua imaginação contra você? É isso aí. Por que você não pode usar a sua imaginação a seu favor? Legal, né? Aí o pastor Elinho também fala dessas coisas de pensamentos, imaginação temerárias, né? Coisas que a gente vai e um pensamento vai desencadeando outro pensamento, e a gente usa a nossa imaginação contra nós mesmos. O que ele falou ontem, desculpa, o que ele falou não ontem, pode falar. Que eu falei, cara, isso é fantástico. Porque a gente acha, não sei se vocês acham a mesma coisa, que eu queria ouvir também de vocês. A gente acha assim, não, eu estou em Cristo, então é o seguinte, eu vou orar, as circunstâncias... Olha um fluxo, tem um fluxo aí, tá? A gente está passando por alguma adversidade qualquer. Aí, esse caráter, essa identidade em nós, ela fica abalada. Aí a gente pensa assim, não, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou ler mais a Bíblia. A gente faz o seguinte, então aí as coisas vão mudar, as coisas vão melhorar, e então o meu sentimento, a minha autoestima, a minha percepção do cuidado de Cristo vem atrás. Percebeu esse fluxo? Tem um fluxo aí. Eu estou me sentindo, as coisas não estão legais. E aí eu penso o seguinte, então eu preciso me achegar mais a Cristo. A igreja prega isso. A gente, por consciência, entende assim. Então, a gente acha que a gente, então, agora vai orar mais, vai ler mais a Bíblia, as coisas automaticamente vão mudar. E, então, eu vou ficar bem. Quando, na verdade, a Bíblia e Paulo nos adverte para a gente fazer o seguinte, cara, olha, se as coisas não estão bem, esse pensamento meu que não está legal, antes de eu orar, antes de eu jejuar, antes de eu buscar mais a Cristo, eu tenho que levar esse pensamento cativo a Cristo. E então, o meu sentimento, a minha percepção de bondade muda. E então as coisas mudam. Você percebe o fluxo que é diferente? E a gente não consegue sair do primeiro estágio, porque a gente vai sucumbindo a esse pensamento. Fala, Elimário. Pastor, só mais uma coisa que eu estou falando muito, deixar não, é legal, os outros cara, irmãos... até fantástico isso que você falou, tá show. Isso assim, e a gente passa, quando a gente sai dessa situação, desse momento, para melhoras, a gente passa por vários estágios, como o senhor está falando. E Deus tem falado comigo que a gente não valoriza esses estágios, esses pequenos estágios. A gente acha que a gente vai sair de uma situação de para baixo ou muito ruim. A gente até pode ir direto para o super-homem, né? E não é isso. A gente passa por vários estágios e a gente, às vezes, não valoriza esses estágios, essas pequenas conquistas, porque o próprio inimigo tira isso de nós, ou tenta roubar, ou tenta fazer com que a gente não valorize isso. E a gente está caminhando, a gente está crescendo, a gente está se aperfeiçoando e a gente vai chegar lá. Mas são períodos
E são estágios e que Deus está trabalhando com a gente, está caminhando. Ele não nos deixa um momento sequer. Isso é verdade. Agora, por que é que a gente tem tanta dificuldade por que essa luta? O Limário falou um negócio que é totalmente verdadeiro e não, isso é um negócio que é diário. Acabou que eu não falei o que o Elin falou ontem, né? Ele falou o seguinte, cara, a gente precisa lembrar que ele falou essa palavra, né? É uma consciência intencional. A gente acha, vou te falar o que às vezes passa no meu pensamento, tá? A gente acha que a gente está sendo artificial com Deus. Tipo assim, eu não estou sentindo aquilo, mas a Bíblia fala, a gente pensa assim, mesmo sem eu sentir, se eu declarar isso, se eu agir nessa direção, a gente parece que a gente está sendo mentiroso para com Deus e para com a gente mesmo. Rola isso com vocês ou só comigo? Comigo também. Comigo também. Não rola isso? E a gente... Aí o que acontece? A gente fala assim, não, cara, eu tenho que ser mais verdadeiro com Deus. A gente fala assim, não, então eu vou esperar uma direção, eu vou esperar um sinal, eu vou esperar uma pequena melhora para que então eu entender que Deus está conduzindo. Aí a gente volta para aquele fluxo primeiro, esperando as coisas do lado de fora se mexerem, para a gente do lado de dentro melhorar. Quando o tempo todo Jesus adverte a gente, cara, muda do lado de dentro. Lembra da experiência da figueira que secou, né? O que estava acontecendo lá de dentro. E o tempo todo a Bíblia nos dirige para isso. Cara, olha, muda o que está do lado de dentro. Muda o que está do lado de dentro, que do lado de fora vai acompanhar. Mas a gente acha que a gente não está sendo verdadeiro com Deus, que a gente não está sendo íntegro com a nossa fé, porque a gente fala assim, não, cara, como é que eu vou falar isso se eu não estou sentindo? Como é que eu vou declarar isso a respeito da minha vida ou da circunstância que eu estou vivendo, se não é real? E não é mesmo. No mundo físico não é real. Mas a Bíblia nos chama a gente viver não por aquilo que a gente vê, mas pela fé que está em nós. E aí é que entra o grande desafio. Por que é tão difícil, né, a gente assumir esse caráter? O caráter são características, né? A palavra caráter, ela deriva, ou ao contrário, né? A palavra características deriva do caráter. Então, o caráter que é o que é? É a essência de Cristo funcionando em nós. A essência dele é viver baseado na verdade. Ele não importa os ventos das circunstâncias que estão soprando, vamos colocar assim, né? O pensamento de Cristo, o pensamento da verdade, está com as velas içadas somente para quem nós somos em Cristo, para a verdade a nosso respeito. Mas e a circunstância? Está soprando um vento? Tá. Alguém está com uma voz soprando outro vento? Tá. A doença que o Elimário falou, está soprando um vento em outra direção? Tá, é verdade. Mas a gente não pode içar as nossas vidas. Senão a Linha até falou esse exemplo. Senão a gente vai para lá, volta para cá. Vai para lá, volta para cá. A gente fica, flutuando de acordo com cada um dos ventos que sopra sobre a nossa vida. E aí a gente acaba não assumindo verdadeiramente essas características de Cristo em nós. Pastor, e a nossa fé, ela só cresce, ela só desenvolve com ventos contrários, porque quando está a calmaria, o mar está tranquilo, a gente afrouxa. Quando o vento começa a soprar, quando a tempestade se levanta, a gente vai buscar, a gente vai ler mais. Então, a fé, ela só cresce em circunstâncias difíceis da nossa vida, quando nós buscamos mais. Isso é interessante, é muito interessante. E nós que somos homens, né, a gente não quer demonstrar essas fraquezas, essas dificuldades. A gente, às vezes, tem dificuldade de lidar com isso, mas Deus, ele falou comigo e eu estou exercitando. Elimário, pega a sua imaginação a seu favor. Não fica com a tua imaginação contra você, não.
Cara, isso que você falou, Elimar, é perfeito, sabia? A gente... eu acho que eu falei isso semana passada um pouco. A gente, quando um pensamento ruim vem e a gente está passando alguma adversidade qualquer, e todo mundo está em todo tempo, tá? Não é? Mas tem épocas que a coisa fica mais tranquila, épocas que a coisa fica mais pesada, mas já reparou que o nosso desejo e o nosso pensamento, ele é um desdobramento eterno daquilo. E se a gente alimentá-lo, e lembrei outra coisa que o Aline falou, ele falou assim, se a gente que é nova criatura está vivendo uma circunstância com essa percepção, muito tempo com essa percepção, pensamentos errados, pensamentos negativos, vivendo uma percepção de solidão, de que eu estou sozinho, de que Jesus não está comigo. Se a gente está vivendo o tempo todo isso, aí ele falou o seguinte, cara, isso é um sinal de que a gente está alimentando pensamentos errados. E alimentar pensamento errado é isso mesmo. Você pegou ali um pensamento que não estava legal, a gente não percebeu. Ou às vezes a gente até percebeu, mas humanamente, vou falar um negócio para você que pode ser meio doido, mas humanamente tem um quê de legal nisso. Porque a gente se sente um pouco vítima. A gente quer ser acolhido, a gente quer ser abraçado. Então tem um quê de... A humanidade gosta disso. Mas é como se você pegasse ali o fiozinho da meada de um pensamento ruim e a gente vai puxando. E outros pensamentos ruins vêm chegando. E a gente vai pensando, essa criatividade. Por que não sei explicar, mas por que a gente é tão criativo em imaginar as piores coisas que podem acontecer com a gente e a gente não tem essa mesma criatividade de pensar as melhores coisas que podem acontecer com a gente? Por que a gente é tão criativo e é tão eficaz no pensamento, no sentido, né, da avenida para o negativo e não tem essa mesma eficácia para o positivo? O que vocês acham a respeito disso? Por que é assim? Eu tenho uma explicação que não é uma explicação, mas eu tenho um entendimento a respeito disso. Mas eu queria ouvir o que você pensa a respeito disso. Fala aí. Pastor, uma das coisas... Não está dando chance para ninguém, pastor. Então, desculpa. Vai. O que você quer falar, Celso? Você quer falar, Celso? Um minuto. Então tá bom. Tá certo. O Elimar está nos dando um certo testemunho do quão próximo ele está do nosso Deus, né? E justamente o que eu ia falar, o senhor está nos questionando, eu digo que esses nossos sentimentos nos permeiam a nossa mente, muitas vezes por falta da nossa proximidade e intimidade com o Pai, né? Você pode até estar íntimo, mas não está tão próximo a Ele. E aí, quando os pensamentos nos cercam, a gente dá espaço justamente para esses outros sentimentos tomar conta do espaço onde deveria verdadeiramente estar ocupado pela confiança que Deus está contigo a todo instante, né? E a fala do Elimar tem demonstrado o quanto ele tem buscado, o quanto ele tem se colocado diante dos pés do Senhor para poder estar buscando nele o quê? O refúgio, a fortaleza que a gente precisa nesses momentos de dificuldade. E muitas vezes a gente só vai buscar ele porque no dia a dia não tem uma intimidade, não procura estar dando aquela proximidade. Eu creio que isso muitas vezes é o verdadeiro motivo de pensamentos contrários fluir e ocupar o espaço que deveria estar ocupado por um outro espaço do nosso sentimento. Desculpa, tá, Elimar, mas só estou fortalecendo o que você já tem nos dito aí, tá bom? Eu vou deixar o Elimar falar já, mas eu vou além um pouquinho do que você falou, porque você falou assim, parece que a causa disso é uma falta de intimidade. E seu som está baixo, pastor. Oi? Seu áudio ficou muito baixo agora, de repente. Não sei por quê. Tô achando que pressionou o local do microfone no notebook, hein? Botei o celular em cima do microfone. Melhorou? Botei meu celular em cima do microfone. Melhorou aí?
Melhorou? Ainda tá baixo. Já tá bem baixo. Bom, Elimário, vai aí, vai, Elimário. O que tá rolando? Eu vou fazer rapidinho, deixa eu fechar todo mundo aqui, para ver se... Tá melhor aí, tá me ouvindo? Tem alguma coisa errada aqui. Vai, Elimário, vai, Elimário. Olha só, isso é na minha experiência, eu não posso dizer que seja na experiência de vocês, mas uma coisa também que Deus me tratou essa semana que passou, foi assim, Elimário, uma das coisas que acontece, essa imaginação, essa coisa muito negativa, né, que vai aumentando, é que na realidade você também está com medo da morte, né? E você não precisa, porque eu estou com você, né? Eu estou com você. Às vezes a gente fica nessa situação, quando a gente se depara com a morte, a gente vê esse exemplo do filme também, não estou dizendo que seja o caso do pai, mas quando a gente se depara com a morte, somente de um familiar, alguma coisa, a gente começa também a dar muita liberdade à nossa imaginação. E se acontecer comigo, e meus filhos, e isso, e aquilo... E aí a coisa começa a aumentar e a gente precisa segurar isso, né? É que o Augusto Cury, ele fala muito de você gerenciar as suas emoções, né? A gente deixa isso levar e aí o adversário começa a colocar coisa na nossa cabeça, mas Deus também falou comigo, Elimário, você está com medo da morte, você não precisa, porque eu venci a morte. Né? Eu sou o Senhor da vida, eu estou com você. Entendeu? Tem assim, umas coisas que Deus tem ministrado ao meu coração. Eu estou num processo, estou sendo tratado. Né? Eu não digo a vocês que eu cheguei pela fé eu cheguei, mas eu estou sendo tratado, principalmente quando você também começa a chegar a uma certa idade, né? Eu estou abrindo meu coração para os irmãos. A gente vem pensamento, será que é a minha hora? Será que está chegando? E o Espírito Santo falou assim, não precisa ter medo, porque eu estou com você. Eu estou aprendendo, pastor, estou nesse processo e vou chegar lá. Melhorou para vocês aí agora? Acho que melhorou, né? Eu botei o celular, tinha colocado o celular aqui, acho que eu baixei sem querer o volume. Cara, mas olha só, voltando que esse negócio que o Elimário está falando, primeiro, esse treinamento, cara, acho que ele vai acabar quando a gente morrer mesmo, esse entendimento. Só que o que o Elinho fala muito é da gente ser intencional nisso, sabe? Não, cara, eu vou provocar isso, eu vou forçar a barra, eu vou ser intencional. Enquanto o Elimário estava falando, eu lembrei daquela cena, eu não sei se vocês vão lembrar, é uma das cenas daquele filme A Cabana que mais me marcaram, talvez a cena que mais me marcou, né? Quando o rapaz ele está no barco sozinho e aí ele lembra da filha. E o que eu falei um pouquinho quando o Celso estava falando sobre a intimidade, não necessariamente eu acho que é uma falta de intimidade, porque é uma falta de percepção. Porque quando a gente fala falta de intimidade, me parece que a gente está distante de Cristo. E eu não entendo assim, uma vez que você reconheceu a Jesus como seu suficiente Salvador, a gente está perto. A gente tem a porta aberta. Então, a distância, para mim, não é uma distância que como se a gente estivesse muito longe dele. É uma distância de que ele fala e a gente não percebe. E essa cena, não sei se você viu esse filme, ele está no barco e está mó paz, porque ele estava com Jesus na praia, né? E ele pega o barco e começa a remar no meio do lago ali e tal, e daqui a pouco ele lembra da morte da filha e ele começa o pensamento de culpa vem sobre ele. E ele chega a baixar assim no barco e olha para o fundo e ele vê a filha afogada ali. E ele instintivamente põe a mão na água e quando ele tira, a água está toda preta, igual petróleo. Vocês lembram? Quem lembra dessa cena aí? Levanta a mão aí. Alguém lembra dessa cena? Então, bastante gente lembra. Aí, o que acontece? Nessa hora, ele começa a perceber que começou a entrar água no barco.
Aí ele começa a ficar desesperado e ele clama por Jesus. Cara, onde é que você está? O que está acontecendo? E tal. E aí ele começa a ouvir lá do finzinho. O próprio Jesus, ele vem chegando perto dele. Aí aparece essa cena mais ampla, assim, né? Jesus está andando sobre as águas. É muito louco, né? E ele fala assim, eu não lembro o nome do cara. Olha para mim. Olha para mim, não olha para o que você está pensando, olha para mim. E aí ele começa lá no fundão, aquela voz, a voz começa a aproximar, ele começa a perceber. E aí as coisas, olha para mim, olha para mim, a voz aumenta, daqui a pouco ele fecha o olho e abre, tchum, o barco está sem nenhuma água e está tudo bem. Então, na verdade, tudo que estava acontecendo naquele momento estava acontecendo dentro da cabeça dele só. Porque a realidade de quem nós somos, cara, isso aí, Deus, isso aí. Percebam essa direção. Assim, o que está acontecendo dentro da gente está acontecendo só na nossa mente, porque a realidade de quem nós somos, a identidade de quem nós somos em Cristo, a promessa de que Ele estaria com a gente, de que nada nos faltaria, de que Ele nos guardaria, essa é a verdade. Isso não foi mexido 1 milímetro sequer. A nossa mente é que está sendo invadida por um monte de pensamento doido. E a gente sucumbe a isso, a gente entra nessa vibe. Né? É como se a gente, literalmente, esse trecho da apostila fala isso, a gente issa as nossas velas nessa direção. Mas a verdade, Rodrigo, e a verdade de quem nós somos? É de que nós somos protegidos, guardados, de que Ele está com a gente o tempo todo, de que Ele quer dirigir nossos pensamentos e Ele continua nos dando direção. O lance é que a gente não está conseguindo ouvir. Então, quando o Celso falou o negócio da intimidade, é mais essa intimidade da gente. Eu lembrei daquele verso que o próprio Jesus fala, que ele fala assim, as minhas ovelhas, elas reconhecem a minha voz e elas me ouvem e me seguem. O lance é que a gente não deixou de ser ovelha dele. A gente, às vezes, está deixando muito ruído nessa conexão, muito ruído nessa comunicação. A verdade não mudou de lugar. A gente que não está entendendo que a gente está nessa verdade. E esse é o grande desafio da gente assumir esse caráter, entendeu? Falei a beça também aí. Alguém quer falar mais? Bem, pastor, mas eu gostaria de dar uma... Depois você vai, Cosme. Vai o Celso, o Cosme, e depois... Mário, não fica acanhado, não. Se você quiser falar, você tá... Pô, show aí os seus exemplos. Mas vai aí, Celso, depois o Cosme. Eu não briguei com você não, tá, Elimário? Pode estar certo disso aí. Você tem nos abençoado aí. Elimário está em paz, Elimário está em paz. Eu, quando falei questão de proximidade e intimidade, foi até pensando na minha vida secular, né? É porque quando eu era adolescente, eu tinha meu pai em casa, né? Eu sabia que eu tinha um pai, né? Mas só que meu pai trabalhava muito. Ele trabalhava de segunda a segunda. Ou seja, eu tinha um pai comigo, mas, na verdade, eu sabia que ele era meu pai, a pessoa que teria que cuidar de mim, mas eu não tinha tempo de estar dividindo com ele as minhas preocupações, os meus problemas, essas coisas mais, até porque ele saía o tempo todo para ter preocupado e não deixar faltar o mantimento dentro de casa, ele estava com aquela preocupação muito ruim. Claro que isso não é a preocupação do nosso Deus, mas justamente por causa disso, porque eu tinha conhecimento do meu pai, mas eu não tinha tempo para conversar com ele, porque a vida dele não me permitia isso. E eu digo assim, nós, como reconhecendo Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós sabemos que temos um pai, mas às vezes nós não buscamos aquela proximidade dele e a intimidade para estar a cada instante dividindo essa nossa necessidade. É o apurar o ouvido, né, Celso? É apurar a sintonia aqui e tirar o ruído. Acho que o grande trabalho... a pastor André fez uma série uma vez sobre isso. O hábito bom, ele não vai embora quando você mata o hábito. O hábito ruim, ele não morre se você combater. Ele morre quando você bota outro hábito bom, então o hábito ruim vai sendo empurrado para fora. E eu acho que essa percepção nossa, dessa intimidade, desse entendimento do que Deus está falando com a gente, é muito mais da gente deslocar o ruído
Ou então, simplesmente, sei lá, talvez direcionar o nosso ouvido para o que ele está falando e automaticamente os ruídos vão saindo. Ou eu não sei a ordem, mas uma coisa acontece para a gente diminuir esse volume de ruído e aumentar essa percepção. Eu queria falar outro negócio, mas vou deixar o Cosme falar. Fala, Cosme. Tá sem microfone aí, Cosme. Abre o microfone. Toca na tela aí do lado esquerdo, vai ter um microfonezinho. Só se apertar o microfone. Deixa eu ver se eu consigo abrir para você aqui. Áudio. Alô, agora, tá ouvindo? Ouviu? Tá. Eu entendo que na nossa mente é igual a um time de futebol. Para você chegar à perfeição, você tem que treinar. É isso aí. E nós escolhemos ou treinar para as coisas de Cristo ou treinar para o outro lado. Então, eu acho que é fundamental realmente esse treinamento para poder ter toda essa percepção que você acabou de falar aí, e só vamos conseguir obter essa percepção de Cristo perto do nosso lado, ao nosso redor, caminhando conosco, quando nós estamos com a mente treinada para as coisas que ele nos ensina. Eu acho que esse é o caminho. Vou te fazer uma pergunta, Cláudio. Eu sei que você foi militar, não foi? Oi? Você foi militar, não foi? Ainda sou reformado. Não, mas vou te fazer uma pergunta. Olha só. Você treinava muito fisicamente, eu imagino. Sim. Toda vez que você treinava, você estava animadaço para treinar? Ou então até hoje? Os marombeiros de plantão aí, pode falar também. Não, eu sempre estava feliz por fazer, inclusive hoje. Mas estava sempre animado, com vontade de treinar, ou tem dia que foi porque tem que treinar? Evidentemente que tinha dia que eu fazia não com aquela vontade 100%, mas uns 90%, 80% sim. O que eu estou querendo dizer com isso é que esse treinamento, porque assim, o pessoal que é militar e acaba acostumando, e o pessoal que é marombeiro aí, cada vez mais fica mais fácil, eu imagino. Mas é intencional. Não é conduzido pela circunstância. É isso que eu estou querendo dizer. O cara que tem que treinar, ele sai para treinar, pô. Eu estou falando aqui, a gente, igual o Alimário está falando assim, cara, eu estou sendo treinado. E ele já se dispôs, ele já se abriu para ser treinado. Não, cara, eu vou treinar. Mas aí se vier, tem um cara que eu ouvi uma vez falando assim, eu amo o problema. Porque ele percebeu que toda vez que ele enfrenta um problema, ele já botou dentro da cabeça dele. Ao invés dele lamentar que, meu Deus, mais um problema para resolver, ele percebeu que cada problema que ele enfrenta é uma oportunidade de treinamento. Então, eu vou para cima do treinamento. Eu vou treinar. E se eu vou treinar com mais afinco, eu vou ficar melhor naquilo do que se eu treinar meia boca. Igual, muitas vezes eu mesmo, hoje eu não vou não, cara, não vou. Meu condicionamento físico não vai acompanhar alguém que treina todo dia de forma intencional. É fácil da gente entender isso. O que eu estou querendo dizer para nós, né, tudo vai voltar para isso, né? A responsabilidade, porque quando você içar a vela, isso é legal de falar, quando você içar a vela na direção do caráter de Cristo, na direção que ele tem para nós, é uma vela contrária ao que a sua carne quer. Pronto, falei. É uma vela contrária ao seu sentimento, cara. Não é confortável. Uma vez eu estava conversando com ele, ele falou, Rodrigo, não tem jeito, cara. Servir a Deus de forma plena não é confortável. Porque o que a carne quer é não ter trabalho nenhum e navegar, já que a gente está falando no termo, eu ia falar do fluxo, né? Mas é navegar no sentido do mundo. Eu falei semana passada, o fluxo natural do rio da vida é degradação. Tudo. Se você não fizer nada com o seu corpo e não cuidar dele, ele vai degradar. Se você não fizer nada com o seu casamento, ele vai degradar. Se você não fizer nada em relação ao seu relacionamento com Deus, vai degradar. Tudo naturalmente degrada. E nadar contra a maré exige esforço, cara. É simples assim. O lance é a gente assumir que a gente precisa pagar esse preço. Mas a Evelyn estava falando para mim,
viver com Deus, assim, o que ele tem para nós, é desconfortável, humanamente falando, mas é fantástico sobrenaturalmente falando. Então, se a gente quer experimentar o sobrenatural de Cristo, essa percepção da presença dele com a gente o tempo todo, conduzindo, dirigindo, abrindo portas, fazendo milagres, existe um preço que precisa ser pago, que é o preço de nadar contra a maré, é o preço de içar nossas velas a favor do vento do Espírito, mas contra os ventos do sentimento, das circunstâncias, da realidade física e humana. Caramba, falei a beça. Elimário queria falar aí, fala aí. Tá fechado. Pastor. Tá fechado, liberei. O Cosme quer voltar depois também, vai. Isso que o senhor falou, eu acho que tem a ver um pouco, acho que com disciplina mesmo. Às vezes, eu não tenho vontade nenhuma de ir para a academia, não estou com vontade nenhuma, mas eu sei que fazer atividade física vai ajudar na minha saúde, eu vou ter resultado favorável para o meu físico, para o meu emocional, eu fico mais relaxado, mais tranquilo. Isso me faz bem. As taxas do meu sangue ajudam, né, a ficar equilibradas. Então, eu sei desse resultado. É a mesma coisa em relação a Deus, ou se eu posso comparar. Se a gente sabe que se a gente meditar, como os pastores falam, meditar, renovar a mente com a palavra, se a gente sabe que isso é bom, mesmo que a gente não tenha vontade, isso não é uma coisa falsa, como foi falado. A gente sabe que é necessário... a nossa natureza está contrária, mas a gente sabe que a gente precisa meditar na palavra, passar aquele momento, renovar a nossa mente para poder obter esses benefícios. E isso é disciplina. Show! Disciplina mesmo. Fala, Cosme, você ia falar aí. Eu ia dizer o seguinte, existem duas situações de obediência, né? Deus sabe o que é melhor para a gente e nos ensina o caminho. Em termos da vida militar, você tem uma hierarquia, você tem uma disciplina para ser seguido. Então, muitas vezes, você perguntou se eu estava 100% feliz quando ia fazer educação física. Evidentemente que tinha dia que eu ia por obrigação. Mas as autoridades que estavam acima de mim sabiam que a educação física me traria benefícios. Eu tinha duas opções, ou obedecer ou não obedecer. Eu entendo que na dimensão espiritual também é a mesma coisa. Nós temos acima um Deus que sabe o que é bom para a gente, que nos dá a direção. Agora cabe a cada um de nós, através da nossa, estão falando em mente, em aceitar ou não, obedecermos ou não. Mas eu acho que olha só como é que é. Você está falando um negócio que eu estou lembrando aqui. É porque, por exemplo, lá no quartel, se o Cosme, por exemplo, hoje eu não vou correr. Sei lá, o capitão, sei lá, quem é que dava lá a educação física. Então vamos correr 5 quilômetros. E o Cosme falasse lá, sei lá, não sei qual era a patente do Cosme, mas ok, não importa. Não vou correr. O superior dele falasse, ele falou, não vou correr. O que você acha que aconteceria na hora? Ou vai preso, ou vai fazer 255 flexão, sei lá o que ia acontecer. O grande lance é que com Deus não é assim que acontece. Porque Ele é amor, Ele nos ama, Ele nos dá... O livre-arbítrio permite que a gente não faça. Só que a consequência do não benefício, ela acontece. Coisa que é cadeia, né? Do não benefício, de você ter uma emoção controlada, de você ter uma percepção da identidade de quem você é nele, é afetada pelo não fazer. Então, o que o Elimário falou sobre a disciplina de fazer, porque o desafio é que com Deus a gente não tem essa obrigação, não existe um anjo com a faca no nosso pescoço, Rodrigo. Pô, um dia você levantou a mão lá, velho, que você ia aceitar Jesus. Agora você tem que fazer isso aqui, cara. O lance é essa autogestão de fazer, de obedecer, de ir em busca da sensibilidade, de ouvir a voz dele e dispersar, né, e eliminar os ruídos da vida para a gente ser bem-sucedido em tudo aquilo que a gente fizer. Porque existe essa promessa, não sei se você sabe, mas acredito que sim.
existe a promessa da gente ser bem-sucedido em tudo aquilo que a gente fizer. Deus diz, cara, onde você colocar a mão vai prosperar. Tem um monte de promessas na Bíblia sobre nós. O homem que teme a Deus, né, os filhos ao redor da sua mesa vão ser plenos e abençoados. A sua casa vai ser abençoada. Né? Seus filhos vão ser como flechas na mão do arqueiro. Cara, tem um zilhão de promessas para nós. A gente só precisaria o quê? Estar posicionado nesse vento. Já são 10:01. E eu queria lembrar disso, cara. Eu vou terminar com isso. Tem um vento soprando na nossa vida. A gente perceba ou não. O vento é uma certeza, né? O vento da direção da voz de Deus para nós, da plenitude do caráter dele, está soprando. Existem outros ventos. Eu não sei se você foi pipeiro. Eu não. Eu sou péssimo nisso. Mas ninguém levantou pipa contra vento. Né? Até eu lembro, quem soltou pipa na praia, por exemplo? Pipa na praia, moleza. Você pega a pipa na mão assim e começa só a soltar a linha. Tem gente que botava a lata assim, do carretel direto, segurava um pouquinho para ela ganhar um pouquinho mais de altitude. Quem sabe Deus não está comandando a gente para fazer isso na nossa alma e no nosso espírito hoje. Perceber, né, a direção, igual o Mário falou assim, né? Caramba, Deus está soprando para onde agora na minha vida? O que Ele quer falar comigo? E simplesmente colocar a pipa da nossa vida, da nossa emoção, do nosso sentimento, que são as coisas que a gente tem controle, e deixar a lata, né, dar linha na pipa, literalmente, para que ela ganhe altitude. Talvez seja esse o que Deus quer de nós hoje. Porque esse vento, eu garanto a você, esse vento está soprando. Ah, Rodrigo, mas tem outros ventos. Tem outros ventos da circunstância, o vento daquilo que a gente vê. Ele está soprando. Mas a quem a gente vai dar voz? Para que lado a gente vai içar as nossas velas? Essa é a responsabilidade. É fato, é duro, mas é fato. Essa é a responsabilidade que Deus te deu. Como a apostila diz, de empreender. E empreender significa esforço. Do outro lado está igual esforço. Empreender não é automático. Empreender é intencional. Tem um foco, um alvo, um objetivo. Não vai no automático. O automático, lembra disso, gente? Lembra disso, nunca mais esquece. Automático, qualquer coisa que for automática na sua vida, tem direção de destruição e degradação. Ah, Rodrigo, meu casamento vai no automático. Não vai demorar muito, você vai bater no muro. Meu carro vai no automático. É igual o Tesla, né? Ah, não, vou fazer nada. Se não fizer nada, vai bater no muro, cara. Ah, mas e a minha saúde? Ah, se não fizer nada, vai bater no muro. Qualquer coisa, relacionamento com os filhos. Se não for intencional, não fizer nada, vai bater no muro. Lembra disso? Então, quem sabe Deus hoje está chamando a gente para levantar a nossa pipa, perceber. Eu, por um acaso, abri a janela do meu lado aqui, eu estou no quarto, e abri a janela, que aqui em casa venta muito, né? Abri a janela, estou com um vento zoado aqui nessa orelha, só nessa, né? Que está direcional. A gente caiu tudo aqui agora. A gente perceber para que lado o vento está soprando e deixar a nossa pipa aí, deixar o nosso barco andar nessa direção. Alguém quer falar mais alguma coisa em 30 segundos? Eu queria falar, Rodrigo. Fala, Celso. Rodrigo? E o Celso, pai está aí na área. É seu pai, Celso? O cara está aqui. É meu pai. Olha aí. Ele não pôde ficar comigo na época da adolescência. Tá aí agora. Agora está comigo o tempo todo, tá? E ainda continua me puxando a orelha quando pode. 92 anos, garotão. Filho, tá? Né, Celso? Rapaz, não dá mole para mim, não. Já... Valeu. Alguém quer falar mais alguma coisa aí para a gente fechar? 20 segundos, vai. Então tá show. Ó, obrigado aí. Cara, lembra disso, quando a gente desligar aqui, pega agora, se você não for para a igreja, pega a apostila, dá uma olhada. Percebe Deus falando com você. Ouça essa direção, perceba essa direção do vento, dê um pouquinho mais de linha na sua pipa, nessa direção que a gente vai ser bem sucedido, tá bom? Um beijo. Tirar foto aqui, pastor. Vou correr, tá? Valeu, beijo, valeu. Até semana que vem. Até daqui a pouco para quem estiver na igreja. Tchau. Obrigado, Elimário. Beijo.